É isso aí, gente. Vamos lá? Mais um bloco aí sobre a lei de introdução. Seguindo no nosso artigo 1º, olha só o que nós temos aqui. Ó. Parágrafo 3º. Se antes da lei entrar em vigor ocorrer uma nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Então, nós temos aqui a correção a um texto de uma lei durante o período de vacatio legis. Ou seja, nós temos a correção a um texto da lei aqui, ó, durante o período de vacatio legis. Tá? Mas o parágrafo 4º fala da correção a texto de lei que já está em vigor. Ou seja, o parágrafo 4º fala da correção de uma lei que já está em vigor. Então, o parágrafo 4º diz que a correção ao texto de uma lei que já está em vigor faz com que essa lei seja considerada uma lei nova. Isso nós já sabemos, né, pessoal? Olha só, se eu tenho uma lei e quero alterar o texto dessa lei, eu tenho que publicar uma lei nova, alterando a lei anterior. Nada demais. Agora, se eu tenho a correção de uma lei que está no período de vacatio legis, a situação é diferente. Volta para o material e vê o que o parágrafo 3º nos diz. Se antes de entrar a lei em vigor ocorrer uma nova publicação de seu texto destinado à correção, o prazo deste artigo dos parágrafos anteriores, que prazo é esse? É o prazo de vacatio legis, tá? Esse prazo aqui é o prazo de vacatio legis. O prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Ou seja, o prazo zera, reinicia e começa a correr de novo da nova publicação. Então, a correção ao texto de uma lei durante o período de vacatio legis, ela zera, ela reinicia o prazo de vacatio legis. De Claire, então se já tivesse passado, por exemplo, 10 dias e o vacatio legis fosse de 45, ele ia zerar e começar a contar de novo? Sim, o prazo de vacatio legis reinicia, mas somente para a parte que foi corrigida. Tá ok, gente? Tranquilo? Somente para a parte que foi corrigida. Ou seja, é possível que uma mesma lei entre em vigência em períodos diferentes, parte entre em um determinado período e a outra parte que foi corrigida entre em vigência em um período posterior, tá? Fica ligado nisso. Somente a parte que foi corrigida é que reinicia o prazo de vacatio legis. Uma lei tem 10 artigos, eu corrigi somente o artigo 2º. Todos os outros artigos vão entrar em vigência no período inicial normal. Somente esse artigo que foi corrigido é que terá o prazo de vacatio legis alterado. Tá ok, pessoal? Então tem esse esqueminha aí relacionado aos parágrafos 3º e 4º. E foi justamente isso que eu coloquei aqui, ó. A correção durante o período de vacatio legis e a correção após a lei já estar em vigência.
Se a lei for corrigida antes da publicação, não há problema nenhum, né? Não vai causar nenhuma interferência, nem precisava falar isso. Tranquilo, gente? Belezinha? Então, dando sequência, vem o item 3 aqui, que trata da revogação da norma. Então, quando que uma norma, uma lei, perde vigência? A regra é que a lei perca a sua vigência quando houver a revogação dela por uma outra norma, tá? Então, a revogação de uma lei, quando ela é classificada de acordo com a sua extensão, ela pode ser classificada de duas formas, total ou parcial. A revogação total é chamada de abrogação. Revoga-se toda a lei, todos os artigos da lei. Agora, se uma lei tem 20 artigos e eu revogo 5, eu tenho uma revogação parcial da lei. Ela é chamada de derrogação. Então, pensa o seguinte, ó, abrogação, ab tem um prefixo, né, de absoluto. Absoluto é tudo, não tem exceção. Então, ó, abrogação é toda a lei. Consequentemente, derrogação só pode ser a parcial. Tá bom? Beleza? Cuidado para não confundir. A banca CESP principalmente cobra isso, tá? Essa classificação da revogação de acordo com a extensão é dada pela doutrina. E a lei de introdução no caput do seu artigo 2º, ela nos traz o princípio da continuidade, princípio importantíssimo que cai muito em prova. Olha lá, não se destinando à vigência temporária, a lei ela terá vigor até que outra a modifique ou revogue. O que isso significa? Que a lei ela é contínua. Se não surgir uma outra lei modificando ou revogando a lei anterior, essa lei anterior vai continuar com a sua vigência, vai continuar produzindo efeitos normalmente, tá? Então, olha o que eu comentei aqui embaixo. Ó. Dessa forma, em regra, as leis possuem efeitos permanentes, isto é, vigência por prazo indeterminado, excetuando-se as leis com vigência temporária. Essa é diferente. A lei com vigência temporária tem data certa para morrer, para perder a vigência, não havendo a necessidade de uma outra lei para revogá-la. E um exemplo de lei com vigência temporária é a lei orçamentária anual, a LOA, tá? É um clássico exemplo aí de lei temporária que não segue a regra do princípio da continuidade. Tá bom? Parágrafo 1º do artigo 2º. O que nós temos aqui? Ó? Ele diz assim para nós. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma forma na lei de introdução, uma outra classificação de revogação da lei. Ou seja, quando a lei posterior revogar a anterior de forma expressa, nós temos o que a doutrina chama de revogação expressa. Quando uma lei diz A e a outra lei diz que A não pode, essa lei posterior é incompatível com a anterior. E aí eu tenho a chamada revogação tácita por incompatibilidade. Tá? Ou então, se eu tenho uma lei 1 que regula um assunto, vem uma lei 2 regulando totalmente o mesmo assunto, eu tenho a chamada revogação global, quando uma lei nova regula inteiramente a matéria de que tratava
a lei anterior. Então, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da lei de introdução, quais são as formas de revogação da lei? A revogação da lei pode ser expressa ou tácita. E a revogação tácita pode se dar ou por incompatibilidade ou de forma global. Então, além da abrogação e da derrogação, que você já viu, existe essa outra classificação para a revogação da lei. Tá? Nesse contexto, também é interessante a gente mencionar aqui o artigo 9º da Lei Complementar 95 de 98, que diz o seguinte: a cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais. Ou seja, de acordo com esse comando, não deve mais ser utilizado a expressão revogam-se as disposições em contrário. Tá? É interessante que um artigo que contenha a revogação de outras normas indique, enumere expressamente quais são essas normas que estão sendo revogadas. Então, é importante também saber esse conceito. Tá? Seguindo, você tem que saber também o que é uma antinomia. Muitas vezes, duas leis, elas parecem ser conflitantes, tá? E aí, essa antinomia pode ser real ou aparente. Se a antinomia for real, o conflito for real, não há o que fazer. Nós temos que revogar a norma conflitante. Mas, se a antinomia for aparente, significa que ela tem uma solução. É possível encontrar uma solução. E essa solução deve ser encontrada por meio de um desses três critérios aqui, hierárquico, da especialidade e cronológico. Lembrando que isso é para antinomia aparente, tá? Pelo critério hierárquico, a norma de maior hierarquia prevalece sobre a norma de menor hierarquia. Um regulamento, por exemplo, não pode revogar uma lei. A lei tem hierarquia maior que o regulamento. Pelo critério da especialidade, as normas gerais não podem revogar ou derrogar um preceito disposto em uma norma especial. A norma especial, em regra, prevalece sobre a norma geral. E pelo critério cronológico, a norma posterior prevalece sobre a norma anterior. Então, basicamente, esses são os três critérios utilizados para a solução de uma antinomia aparente. Tá? O mais fraco desses critérios é o cronológico. Ou seja, primeiro nós temos que ver se o critério hierárquico ou da especialidade pode ser utilizado. Se ele não for utilizado, aí sim nós utilizamos o cronológico. Beleza, gente? Tranquilo? Agora, dando sequência, ainda no artigo 2º, nós temos o chamado princípio da conciliação. Já vimos o princípio da continuidade. Esse agora é o princípio da conciliação. Ele diz assim, a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga e nem modifica a lei anterior. Então, pessoal, essa expressão a par significa o seguinte, que eu tenho duas leis e uma está em consonância com a outra. Eu tenho, por exemplo, uma lei 1 dizendo que o fato X pode ser
praticado. E aí vem uma Lei 2, detalhando como esse fato X pode ser praticado. Ou seja, as duas leis, elas se complementam, elas podem coexistir. E isso decorre do princípio da conciliação. Beleza? Tranquilo? Olha o que eu escrevi aqui, ó. De acordo com esse princípio, se uma lei não contraria outra já existente, então elas podem coexistir, não havendo necessidade de revogação. Beleza? Tranquilo, gente? Esse aqui é o super princípio da conciliação que cai em prova, hein? Mas olha só, as bancas, em especial a FCC, ela gosta de cobrar esse princípio da conciliação na letra da lei. Então, ela usa essa letra da lei aqui do parágrafo 2º, artigo 2º. E aí, dando sequência, vem o último parágrafo do artigo 2º, que é o parágrafo 3º. Ele diz assim para nós: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Através da sua leitura, concluímos que a regra é a não restauração da norma. Então, olha só, imagina o seguinte: eu tenho uma lei A que foi revogada pela lei B. Então, a lei B é a lei revogadora da lei A. E, posteriormente, vem a lei C revogando a lei B. A pergunta que eu faço aqui é o seguinte: quando a lei C revoga a lei B, automaticamente a lei A, ela renasce para o mundo jurídico? Automaticamente, não. A lei A só vai renascer, ressurgir, ressuscitar para o mundo jurídico se houver disposição expressa sobre isso. Então, pessoal, a repristinação é justamente o renascimento da lei que foi revogada, o renascimento da lei A. E a regra é a repristinação não ocorrer. Ou seja, a regra é a repristinação não ocorrer e, consequentemente, a exceção é a repristinação ocorrer se houver disposição expressa da lei C, que revogou a lei B, que foi a lei revogadora da lei A. Tá ok? Fica ligado nisso, pessoal. Isso é importante, isso cai muito em prova. Ou seja, o artigo 2º, parágrafo 3º, trata justamente da repristinação. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, tá? Então a lei revogada é a A e a lei revogadora é a B. Bacana, gente? Tranquilo? Show de bola! Show de bola! Olha só, pessoal, nós temos que saber o seguinte, ó. Repristinação, tá? Vou escrever isso aqui, ó. Repristinação é diferente de efeito repristinatório. Tá? Repristinação é diferente de efeito repristinatório. Como assim, Diclear? Imagina o seguinte, vem para cá comigo, ó. Imagina que eu tenho uma linha do tempo novamente, aí veio uma lei A, que foi revogada por uma lei B, houve a revogação, tá? Posteriormente, ingressaram com uma
ADI, ação de inconstitucionalidade, e aí, por meio de uma ADI, a Lei B ela foi declarada inconstitucional. E aí? O que acontece? Como a Lei B foi declarada inconstitucional, nesse caso, a Lei A, que foi revogada, ela volta a ter vigência. Mas não porque a Lei B foi revogada, e sim porque ela foi declarada inconstitucional. Ou seja, o que acontece com a Lei A aqui é o efeito repristinatório. Isso é diferente de repristinação. Por quê? Porque o efeito repristinatório está relacionado ao controle de constitucionalidade. Então, cuidado com isso, tá? Repristinação é diferente de efeito repristinatório. Belezinha? Próximo ponto aqui fala do conflito de normas no tempo. Então, nós temos normas relacionadas ao direito intertemporal. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Vem comigo. Nós temos nesse caso, tá? Em relação às normas intertemporais, dois grandes critérios a serem utilizados, que são as disposições transitórias. E isso acontece, inclusive, na Constituição Federal, lá na DCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E o que nós conhecemos também é o princípio da irretroatividade, onde a lei não deve retroagir para atingir fatos e efeitos já consumados sob a lei antiga. Tá? Então, observando os fatos jurídicos e relacionando-os cronologicamente de acordo com a produção de efeitos, os fatos jurídicos eles podem ser pretéritos, futuros e pendentes. Os pretéritos são aqueles que se constituíram na vigência de uma lei e têm seus efeitos produzidos na vigência daquela lei. Então, olha só, eu tive uma lei, ocorreu o fato, ele produziu os seus efeitos, e aí depois veio uma nova lei. Então, os efeitos desse fato são pretéritos. Tá? Por outro lado, se o fato ainda não tiver gerado os seus efeitos, eu posso afirmar que essa produção de efeito é futuro, obviamente. E também eu tenho o fato que foi constituído na vigência de uma lei anterior e ainda não produziu todos os seus efeitos nela. Ou seja, os efeitos eles se prolongam passando para o momento da vigência da lei nova. Esses são os efeitos pendentes. Exemplo, ó, celebrei um contrato de empréstimo no ano passado. E no início desse ano entrou em vigência uma nova lei. E até hoje a coisa emprestada está em minha posse. Esse contrato, embora tenha sido constituído na vigência de uma lei, ele continua produzindo efeitos na vigência da lei revogadora. Segundo o princípio da irretroatividade, aos fatos pendentes é aplicada a lei anterior, porque a lei posterior só se aplica para o futuro. Ou seja, a lei posterior ela tem o que a gente chama de efeitos prospectivos, efeitos proativos. É isso aqui, ó, que funciona como regra.
A regra é uma lei nova ter efeitos prospectivos. A exceção é essa lei nova produzir efeitos retroativos. Ou seja, o que nós temos nesse esqueminha? Nós temos o princípio da irretroatividade. O princípio da irretroatividade faz com que a lei nova seja aplicada a fatos que irão ocorrer após o início da vigência dessa lei. Excepcionalmente, a lei pode retroagir e atingir fatos que foram praticados na vigência da lei antiga. Mas isso é o que, gente? Isso é exceção. Então fiquem ligados no princípio da irretroatividade, pois ele é consagrado aqui, no nosso artigo 6º da Lei de Introdução. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, embora a lei tenha efeitos retroativos, esses efeitos retroativos aqui, devem respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. São limitações que repercutem na retroatividade da lei. Tá bom? Belezinha? Então é o que eu escrevi aqui, gente. Analisando o artigo 6º da LINDB, percebemos que a lei, em regra, é irretroativa, devendo ser expedida para disciplinar fatos futuros. Entretanto, a retroatividade da lei pode ocorrer excepcionalmente para fatos pendentes, desde que respeite o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Tá? No parágrafo 1º, nós temos aqui o conceito de ato jurídico perfeito. É o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. No parágrafo 2º, nós temos o conceito de direito adquirido, que é incorporado ao patrimônio do particular. Então, olha o que eu coloquei aqui embaixo como exemplo. Exemplo de ato jurídico perfeito. O contrato de locação celebrado durante a vigência de uma lei que não pode ser alterado somente porque a lei mudou, ou seja, é necessário que o prazo do contrato termine. E no caso do direito adquirido, nós temos a pessoa que se aposenta e posteriormente a lei modifica o prazo de aposentadoria. Tal modificação não irá atingir aquele que já está aposentado. E existe ainda o conceito da coisa julgada, que representa uma qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando a sentença imutável e indiscutível. Claire, mas eu já ouvi falar que a sentença, mesmo não cabendo mais recurso, ela ainda pode ser questionada e acarretar uma mudança. Sim, por meio da chamada ação rescisória. Tá? Ação rescisória que é disciplinada no artigo 966 do novo CPC. Mas o que você tem que saber? Que a ação rescisória ela não é um recurso. Então, ela não afronta o conceito de coisa julgada. Beleza, gente? Olha o que diz aqui o artigo 966 do novo CPC. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, for proferida por juiz impedido ou por juiz absolutamente incompetente, resultar de dolo ou coação da parte vencedora e dentre outras situações. Tá? Pessoal, antes de fechar o bloco, perceba que esse conceito da irretroatividade
também está no artigo 5º da Constituição Federal, lá no inciso 36, falando: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tá bom? Já sabemos que a regra é a irretroatividade. Excepcionalmente, a lei pode retroagir. E aí, sobre essa situação excepcional da lei poder retroagir, a doutrina criou 3 conceitos de retroatividade: a retroatividade máxima, média e mínima. E esses conceitos de retroatividade nós vamos ver no próximo bloco. Tá bom? Um abraço!